Aleluia, glória a Deus. Você que está na internet, né? Não sei se o espírito do que estava acontecendo aqui, né? Nesse momento de louvor, se alcançou sua casa, mas o espírito é o mesmo, que em nome de Jesus, tudo aquilo que a gente presenciou aqui, você também receba. Amém? E quando cantava, a gente cantava, né, que uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. E eu fiquei imaginando aquela mulher que foi pega em adultério, né? E Jesus disse duas coisas muito difíceis para ela: vá e não peques mais, né? Para onde ela ia? E aí ela precisava dessa reforma, né, que a Thaís estava falando aqui, né, dessa mudança. E a gente vai falar sobre isso também, em nome de Jesus. Nem as muitas águas. Ficando fera aqui, consegui. E o texto base aqui é de Cantar dos Cantares, né? O amor é forte como a morte e duro como a sepultura, o ciúme. As muitas águas não podem apagar esse amor, nem os rios afogá-lo. Então imagine que Deus demanda da gente, né, uma aliança até que a morte nos separe, né? Então quando eu me casei com Cíntia, diante dos irmãos, diante da família, eu fiz meus votos de fidelidade até que a morte nos separasse. E a Sulamita, né, com seu amado aí no livro de Cantares, ela já anuncia a esperança de um amor que é mais forte que a morte. E nem as muitas águas podem afogar, nem os rios podem impedir que esse amor, que ela seja alcançada por esse amor. E o que a gente vai tentar entender um pouquinho agora é essa imagem das muitas águas, né? Porque quando a gente vai para a criação, a gente vê que no princípio havia um caos. E a palavra fala que o Espírito Santo de Deus pairava sobre as águas. E essas águas eram as águas que impediam a vida. E aí Deus faz a separação da terra seca e coloca o limite para as águas. E aquele ambiente ordenado, separa céu e terra, vai ordenando aquele ambiente, e naquele ambiente há o quê? Vida. E aí, o interessante é que ele fala, produza. Ele não cria com a palavra, mas ele dá ordem para aquele ambiente ele ser frutífero. Então a gente vê que as águas tinham esse simbolismo de caos, de morte, e Deus, com o poder da palavra dele, vai estabelecendo ordem e trazendo vida. E é interessante isso porque mais na frente a gente vê que o pecado tomou o mundo de tal forma que aquelas muitas águas que foram contidas depois precisaram ser soltas para que o mundo pudesse ser lavado do seu pecado. Então, Noé, esse é o único justo que foi encontrado com essa missão. Ele trabalhou durante muito tempo para que construísse a arca. E o interessante é que aquelas águas que para o povo que não creu na mensagem foi morte e condenação, eram as mesmas águas que para Noé trouxe salvação. Então as águas que cobriram foi a mesma água que trouxe o empuxo para que a arca pudesse flutuar. Então vemos essa dinâmica de Deus com a imagem aí das muitas águas, né? E aí vamos para os hebreus, né? Os hebreus significa o povo do outro lado das águas. Aquele povo que cruzou as águas. E
diante do cenário de escravidão dentro do Egito, eles precisaram cruzar uma fronteira para chegar na promessa do que Deus estava trazendo de libertação, né? Então eles juntaram as coisas, teve todo o processo de milagre, de operação de Deus, das pragas, sinais, prodígios, maravilhas. E aí, quando eles saem do Egito, o que é que eles encontram na frente? Mar Vermelho, muitas águas. E aí começa a reclamação, né? Como? Você tirou e agora vamos ser engolidos pelo exército, né? E aí, porque clamas a mim, Deus fala para Moisés, diga ao povo de Israel que marche, que avance. E ao colocar o cajado ali sobre as águas se abrem, e da mesma forma, as águas que salvaram o povo de Israel foram as mesmas águas que afogaram o exército de Faraó. Então Deus trabalhando a fé, trabalhando essa perspectiva das águas como a morte, as águas como ponto final dentro da esperança e expectativa humana, e Deus mostrando que Ele tem o controle sobre tudo, inclusive sobre a morte, inclusive sobre as águas. E aí a gente vai começar a ver um conceito interessante, porque eles cruzaram as águas e chegaram lá, na terra prometida, ainda não. Tinham outra fronteira no final, que era o Rio Jordão. Não sei se alguém já leu Peregrino, de John Bunyan, que é uma fábula, né? Bem conhecida, cristã, e ele retrata justamente isso, dentro da caminhada, o Rio da Morte, justamente como a última etapa antes da chegada no paraíso. E aí o que é que a gente vê? O mesmo povo que cruzou as águas do Mar Vermelho ainda precisava cruzar as águas do Jordão. E o Rio Jordão estava caudaloso, correntezas, e muitos reis sabiam, né? Já não era mais Moisés, já era Josué, e os reis sabiam que ia ser difícil passar ali com aqueles 2 milhões de pessoas cruzando aquele rio. E aí a arca no meio do Rio Jordão fez o povo atravessar. E os reis temeram, porque quem é esse povo cujas muitas águas, quem é o Deus desse povo tem poder sobre as muitas águas? Aleluia, glória a Deus. Esse texto é muito interessante, essa passagem, né? Eu estava comentando com o Nestor sobre o menor do reino dos céus. Quando Jesus se refere a João, ele fala o seguinte, que dos nascidos de mulher, não tem ninguém maior do que João. Mas o menor do reino dos céus é maior do que João. Parece aqueles quebra-cabeça, né? Aqueles Tetris que você não... Aquele cubo mágico que você roda de um lado, roda de outro, para tentar equacionar e tentar entender. E aí o que é que acontece? Eu comecei a Bíblia não é muito generosa em detalhar coisas acerca de João. Bem curto ali. E a gente vê Elias, acabei de ler essa semana, os profetas de Baal, cai fogo do céu, tudo encharcado, né? A gente acabou de falar de Moisés, e Jesus está se referindo a todos esses, dos nascidos de mulher, até aquela época de João, não tinha maior do que João. E em que João é maior do que todas essas pessoas, né? E o que eu estou apresentando aqui não é uma resposta definitiva, e sim o fruto da minha
meditação, por favor, meus irmãos. Então, o que eu tive que romper primeiramente? Quando a gente fala de maior e menor, normalmente a gente trabalha com superlativos. Então, Black é maior do que eu, né? Júnior é mais forte que eu. Como que eu lido com isso? Porque na nossa cabeça, quando a gente fala de comparações, a gente pensa em superlativos. A gente pensa, né, o que é que ele tem mais do que eu. E se na verdade não fosse por superlativos, fosse por peculiaridades. Porque eu tenho que, além de entender esse versículo, eu tenho que entender por que a Bíblia fala para a gente considerar nossos irmãos superiores a nós. Então eu preciso entender que não é uma superlatividade, mas há uma peculiaridade. Então o Júnior tem uma graça que só ele tem, que eu não tenho. O Black tem uma graça que só ele tem e eu não tenho. E qual era a graça que João tinha que os outros não tinham? Então a primeira coisa que a gente é induzido a pensar é que o nome dele era João Batista. E às vezes vem até com B maiúsculo, né? E hoje virou sobrenome. Mas a Bíblia não referia a ele como sobrenome. Era o João que batizava. Era João o afogador. Porque esse é o conceito de batizar. Ele procurava um lugar lá do rio que tinha água suficiente para afogar, para batizar. Então, Batista não era sobrenome, e ele estava no limiar do reino. Ele falava o quê? É chegado o reino. Arrependei-vos dos vossos pecados. Então imagina que toda a expectativa da história, da redenção, da revelação daquele povo do qual Deus é Pai, ele estava ali no limiar. E havia algo muito importante que ele fazia, que era o quê? Tirar a gente das águas. Ele tirava a gente dessas águas que a gente viu toda a história. E não é necessário só nascer das águas. Tem que nascer das águas e do Espírito. Jesus, quando é tirado das águas, por quem? Seu primo, o afogador, o batizador. Jesus nasce das águas. E aí vem o Espírito Santo de Deus e fala: esse é o meu filho, em quem eu tenho prazer, em quem eu me comprazo. Porque nascer do Espírito não é exatamente ser batizado com dom de línguas ou coisa assim, mas a palavra fala que é nascer da sua vontade. E naquele momento, Jesus estava cumprindo a vontade de Deus. E ele não se conteve e disse, ele não tinha feito nada, ele só tinha obedecido. Ele nasceu da água e nasceu do Espírito. Por quê? Deixa eu falar um outro segredo para você que eu tive que descobrir. Onde é que começa o Novo Testamento na sua Bíblia? Mateus. Qual capítulo? 1. Mas para ter um Novo Testamento, precisa de quê? Alguém morrer. Então, por organização da Bíblia, eu não estou querendo reformar a Bíblia não, gente. Pode deixar ela começando em Mateus 1. Mas para você entender, onde é que começa o Novo Testamento? Começa depois que Jesus, na última ceia, ele aliançou. Mas aí depois ele foi lá e aquilo que ele tinha aliançado, ele cumpriu. Ele foi o pão partido que derramou o sangue. Então, o que é que isso representava?
que o próprio João Batista, ele pertencia à antiga aliança. Apesar dele estar contido nos primeiros capítulos do que a Bíblia nossa considera como Novo Testamento, ele não participou da morte e da ressurreição de Jesus. Por quê? Porque que é nascido da carne é carne, e a carne não herda o reino dos céus. Carne gera carne. Lembram aqui que eu falei que Adão foi produzido à imagem de Deus, mas aí depois os filhos dele foi produzido a sua própria imagem. Então, quando Jesus falou aquilo, ele estava dizendo que era necessário nascer de novo. Era outra tecnologia, né? Então, dentro da perspectiva da redenção, dentro da perspectiva do cumprimento do propósito eterno de Deus, as obras da carne, aquilo que ele produzia, aquilo que em fé e em esperança perseveraram, mesmo esperando nesse cumprimento, era insuficiente, porque era necessário nascer de novo. Porque era necessário nascer da água, nascer do Espírito. Por quê? Porque os que são nascidos do Espírito são filhos da vontade do Pai. E eles precisavam não só do Espírito Santo de Deus, mas precisaram mortificar as obras da carne, para que a imagem lá do Gênesis pudesse agora ser restaurada em nossas vidas, e através de Jesus, porque nele nós somos co-herdeiros. Por que co-herdeiros? Porque igual o filho pródigo, já gastamos nossa herança. A gente só tem direito a essa herança se o filho mais velho quiser de novo compartilhar a herança que é dele conosco. E olha que interessante, o filho da parábola, dentro da perspectiva limitada nossa, ele só ia ter agora 25% da herança, porque os 50% que eram dele, ele ia dividir novamente com... Mas a gente não entende que a herança é o pai, né? Que ele é a fonte de riqueza, que ele é a fonte de toda a essência de sabedoria, de poder e de glória. E Jesus sabia disso. Ele falava, é necessário, é preciso que eu vá. Ao final do ministério dele, um discípulo tinha se matado, o mais amado, o mais impetuoso lá tinha negado, cada um tinha sido disperso, corrido, já duvidavam, voltaram para as redes, enfim. Por quê? Porque mesmo Jesus, como rabi, como rabino, como mestre, ele sabia que tinha alguma coisa dentro que precisava ser transformada. E ele precisava pagar esse preço. Ele precisava abrir esse caminho para que no batismo, ao morrer com Cristo, eu pudesse ressuscitar com Cristo e pudesse receber do seu Espírito, para que a gente pudesse andar em novidade de vida, para que a gente, de fato, sejamos como Jesus. E essa é a maior prova de que somos filhos, porque Deus enviou o seu Espírito, e o seu Espírito habita em nós, e clama no nosso interior, Abba, Pai. Então já não somos mais povo, já não somos mais servos, somos inclusive mais do que amigos. Nós somos da família, né?
Às vezes a gente fica achando, né? Aí o pessoal fala, não, a gente não é especial, a gente não é... Não, a gente é da família. A gente é da família. E da família a gente tem aliança, a gente tem cobertura do Pai, a gente tem cuidado, a gente tem perdão, a gente tem todo o cuidado de família. Amém? E aí, dentro desse entendimento, dessa imagem, eu queria trazer a memória e trazer o entendimento dessa dinâmica de duas travessias e entre elas um deserto. Então, a gente já falou aqui de como foi no povo de Israel. Eles tiveram a primeira travessia, que foi o Mar Vermelho. E aí, o que é que acontece? Eles ainda precisavam de uma transformação, porque eles passaram toda uma geração, toda uma vida como escravo, toda uma vida, né, como dentro de um cenário politeísta, dentro de um cenário de repressão, dentro de um cenário totalmente diferente do que Deus espera para os seus, para a sua família. E eles precisavam, logo quando eles saíram, que eles saíssem e entrassem na Terra Prometida, o que é que eles iam reproduzir lá? Tudo aquilo que eles aprenderam. Então, a gente começa a ver, existe sim um deserto de condenação, um deserto de abandono, mas o que a gente vê aqui é um deserto de reflexão, um deserto de você resgatar a sua identidade, um deserto de você reaprender a confiar em Deus. Era coluna de fogo, era nuvem, era maná. Então sempre houveram abundâncias de exemplos altamente fáceis de retransmitir, não eram coisas insignificantes ou coisas irrelevantes, mas sempre aspectos muito profundos do cuidado de Deus com o seu povo e de que Ele estava provendo. Mas era um deserto, mas era uma transformação. Então, às vezes, a gente pensa em metanoia, né? Do grego, de mudança de mente. Às vezes, a gente só pensa no sentido da nossa conversão, que a gente pensava assim, e agora a gente pensa assim. Mas a metanoia também acontece quando a gente pensava assim, e agora a gente pensa assim. Então, a transformação da mente não é somente na correção de rota, mas é na ampliação do entendimento da obra de que Deus está fazendo em nossas vidas. Então, primeiro veio o Mar Vermelho, depois veio o Rio Jordão. E aí, eles chegaram na Terra Prometida. E aí, chega o nosso amado, né? Nosso amado Jesus. E ele, da mesma forma, ele é tirado do Jordão. Ele tem o seu deserto. E aí ele fala no final, né? Ele diz, eu tenho que passar por um batismo pelo qual eu estou muito angustiado. E aí a gente vê o conceito de batismo, porque o batismo é morte. E é ressurreição. E para passar por esse batismo, o que é que angustiava ele? Que ele precisava de uma condenação. Isaías fala que ele foi ferido pelas nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras nós fomos sarados. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E ele, naquele momento da cruz, ele se sentiu abandonado. Ele foi abandonado. E ele disse, por que me desamparaste? Então, esse sofrimento que ele passou tinha uma intenção de abrir o caminho, e a condenação que estava sobre nós
Ele tomou sobre si, para que hoje a gente pudesse desfrutar de tudo isso que a gente está falando e de ser filho de Deus. Então Jesus passou uma travessia, um deserto e a última travessia. Então isso é importante a gente entender, porque a nossa experiência de conversão às vezes é tão forte, né? A gente crê tanto nas promessas do que o Senhor colocou lá, que às vezes a gente acha que já chegou. E ainda tem uma caminhada, né? A gente pode começar a caminhada achando que é uma corrida de 50 metros. E aí tá tudo, né? Aquele gás, corre. E aí depois você descobre que é uma maratona, que ainda tem 39 quilômetros e meio, 39 quilômetros, 950 metros para percorrer. E aí você precisa saber o que é que você está correndo. Precisa saber o que é que você está perseguindo. Por quê? Porque ainda tem outra travessia. Então, a gente tem que lembrar que o que a gente aliançou no batismo, aqueles que foram batizados, morre com Cristo, ressuscita com Cristo. Vai ser de fato, quando no final da minha carreira, eu morrer com Cristo. E vai ser de fato, quando no final da minha carreira, eu ressuscitar com Cristo. E aí sim eu vou ter atravessado a última travessia. Aleluia. E aqui a gente vê o porquê que a Sulamita tanto admirava o seu amado, né? Vivendo sobre as águas. Jesus mandou seus discípulos avançarem no barco e eles estavam lá cada um com sua conversa, com sua ansiedade, né? Ele foi orar e aí no final ele vem andando sobre as águas. Quem é esse? Imagina, andando sobre as águas. Eu, quando era mais jovem, de vez em quando eu ia na praia, aí botava o pezinho assim na água, para ver se funcionava, né? Mas eu tenho eu fui criado no mar, sou de Recife, né? Sou mergulhador, tenho certa intimidade com o mar. E aí você vê, quando você sente o que é um mar revolto, o que são ondas, o que é que você está naquela imensidão de águas. O pessoal fala que mar não tem cabelo, né? Para você se segurar, e aí você vê Jesus andando sobre as águas. Esse mesmo Jesus, ele é o nosso pastor. Ele é o que nos guia para esse caminho de águas tranquilas, né? Só Ele conhece esse caminho de águas tranquilas. Ele não só anda sobre as águas, mas Ele acalma as águas. Esse salmo fala o seguinte: o Senhor se assentou sobre o dilúvio como rei. Ele é soberano. E em Apocalipse 1:18 ele fala: eu tenho as chaves da morte e do inferno. Ele não só tem por ser dono de tudo, ele tem por direito, porque ele foi lá e tomou. Amém? Então nós cremos nesse amado, que nem as muitas águas, esse amor que nem as muitas águas podem nos separar. Ele é o que caminha sobre as águas. E eu acho que embora a gente tenha tido bastante imagens aqui, o pessoal do louvor subindo aqui, eu queria contar uma última história, né? Quem é pescador aqui? Já foi pescar no Rio Madeira, seu Paulo? Já? Conhece o Rio Madeira? Então, a história acontece lá no Rio Madeira, em Porto Velho. Rio Madeira tem 2 quilômetros de uma margem para outra. Ele não tem, nesse ponto que eu conheço, não tem corredeiras, mas ele é aquele volume de água constante.
E aí um curioso viu um nativo cruzar essas águas a nado. E ele percebeu, né, que ele fazia aquela diagonal para não brigar com a correnteza, né? É um rio bem cheio de vida, então tem boto, tem jacaré, tem tronco, tem muita coisa. E o interessante desse rio é que ele é extremamente barrento. A água dele não é clara. E é o nativo lá nadando, né? E o cara curioso esperando na margem, né, ele chegar. E aí, quando ele chega lá, ele pergunta: rapaz, parabéns aí, eu vi que você, pelo jeitão aí, você já é acostumado a fazer essa travessia, né? Aí ele perguntou assim: qual é o ponto mais difícil da travessia? E aí ele pensava que podia ser tronco, enganchar, ou boto, jacaré, sei lá. E aí o nativo falou: o ponto mais difícil, quando a gente acha que já chegou. E aí a gente tenta tocar o chão, e aí a correnteza leva. Então o que ele estava falando era que ele tinha que avançar. Ele não podia, embora tivesse as águas escuras, embora tivessem tantas coisas ali, ele não podia sequer parar. Ele tinha que manter o ritmo e saber a margem que ele precisava atravessar. Paulo fala que nós não somos os que retrocedem, mas avançamos. Ele fala, não que eu tenha alcançado, mas eu prossigo para... Gente, ele estava falando isso no final da vida. Faltava pouco para chegar na margem e ele sequer passava na cabeça dele a hipótese de parar de nadar. A gente entendeu o que as muitas águas representam. A gente entendeu que tem uma jornada ainda. A gente entendeu que é necessário nascer da água e do Espírito. Agora a gente precisa entender que não dá para parar. E eu preciso, aquilo que eu aliancei, morre com Cristo, ressuscita com Cristo. Eu preciso cumprir até o dia que eu for recolhido e as pessoas disserem, não, esse morreu com Cristo. E no dia da glória, nós que estivermos vivos, com um piscar de olhos, seremos transformados. Os mortos em Cristo vão no camarote, já vão na frente, vão ser os primeiros. E Ele vem na sua nuvem e glória com todos os seus, miríades e miríades. Não se trata só de uma boa vida, não se trata só de bons princípios, existe uma esperança muito maior. E não desista disso. Em nome de Jesus.